E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para a primeira avaliação trimestral, Geografia, primeiro ano, certinho? A primeira questão que foi colocada é o seguinte: observe a imagem abaixo. Como vocês estão vendo aqui, a imagem que foi colocada é justamente essa. Várias casas construídas em um determinado local, e como nós podemos ver aqui, observar, as construções não foram feitas de uma forma ordenada, muito pelo contrário, né? E esse tipo de, como observamos aqui, no morro, onde há dezenas de casas, né? Uma bem encostada à outra, sem respeitar determinados espaçamentos. Esse tipo de construção, essa imagem, o que ela vem a representar? Seria favelização, gentrificação, ruralização, terceirização ou verticalização? A resposta aqui, pessoal, está, como nós podemos observar, está bem claro, né? Vai ser favelização. Porque a favelização ela é o processo de surgimento e crescimento do número de favelas em uma dada cidade ou local. Então, trata-se de um problema social, como nós sabemos, né? Porque tais moradias elas constituem-se a partir das contradições econômicas que nós podemos observar na sociedade. Essas contradições, inclusive, são históricas, né, e sociais, o que resulta em quê? Na formação de casas sem planejamento, como podemos observar aqui, certo? É, e, por outro lado, elas são oriundas de quê? Boa parte de invasões e ocupações irregulares. E agora, só por uma questão também de conhecimento, o que é gentrificação? A gentrificação ela corresponde ao processo de modificação do espaço urbano, em que áreas periféricas elas são remodeladas e transformadas em espaços nobres. Agora, por outro lado, o conceito de ruralização ele tende a ser usado para designar o processo de adoção de práticas e costumes rurais no meio urbano. Agora, quanto à verticalização das cidades, tem se tornado uma tendência mundial, principalmente considerando o seguinte, a construção de prédios. E esses prédios a gente observa cada vez mais altos. Entende? Principalmente você vê em grandes cidades como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades espalhadas pelo mundo. Agora tem algumas que eles procuram colocar, não fazer prédios tão altos assim, como é o caso de Londres. Londres eles têm uma altura máxima. Então a verticalização é justamente essa condição, porque procura-se o quê? A cidade cresce muito, os espaços para construção vai diminuindo, então se procura o quê? A verticalização. Agora, a terceirização, ela corresponde, não tem nada a ver com isso, ela corresponde à transferência de um determinado serviço a outra empresa. Certinho? Então, a resposta aqui, como podemos observar, é favelização. Vamos para a próxima. A 4. Leia o texto abaixo. Metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana, isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica espaço-territorial. A metrópole passa a ser vista como a zona na qual as demais cidades tornam-se dependentes e interligadas economicamente. Entre os exemplos de metrópoles no Brasil, temos as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre e muitas outras. Então, nesse texto, infere-se que o fenômeno da metropolização ocorrido no Brasil está vinculado à dificuldade no surgimento de áreas conurbadas, b. a formação de uma macrocefalia urbana, a melhoria da mobilidade urbana em horário
de pico, ao processo de contenção do êxodo rural, ao refreamento da densidade demográfica. Sem dúvida, pessoal, essa questão aqui também é claro que vem a ser que a formação de uma macrocefalia urbana, certo? Porque vamos lá para a explicação o que é uma conurbação. Na realidade, ela é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se o quê? Compondo um único núcleo urbano. Em algumas situações, as duas cidades crescem até encontrar em um ou mais pontos do território. Em outros casos, apenas uma das cidades alcança a outra e acaba por invadir esse outro centro urbano. E isso nós vemos em vários locais, aqui, em várias cidades aqui no Brasil. Agora, já a macrocefalia urbana, ela é um problema frequente nas grandes metrópoles do mundo. Esse conceito ele está associado ao crescimento desordenado das cidades. Então, a macrocefalia, na realidade urbana, ela está diretamente vinculada ao quê? A dois fenômenos geográficos. Um é o êxodo rural e o outro é a metropolização. Então, ambos muito intensos no século XX, principalmente o êxodo rural com a mecanização. Muitas pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Então, o primeiro, no caso, o êxodo rural, ele representa a migração em massa da população do campo para a cidade e manifesta-se também em função da industrialização dos centros urbanos e da mecanização do campo. O segundo ocorre com a formação de uma rede de cidades compostas por uma metrópole e suas cidades satélites. Na realidade, o que ocorre é que acabam formando-se o entorno e eleva a concentração populacional. Certinho? Então vamos para a próxima. A questão 9, né? Pelo menos aqui para mim. Leia o texto abaixo. O processo de modernização do campo corresponde à implantação de novas tecnologias e maquinários no meio rural. Historicamente, a mecanização do campo foi tida como uma consequência direta das revoluções industriais. Foi ao longo do século XX que tais transformações ocorreram de maneira mais intensa, proporcionadas tanto pelo desenvolvimento de maquinários quanto pelas novas técnicas de manipulação dos bens de cultivo, muitas delas atreladas à Revolução Verde. Com base nesse texto, verifica-se que a modernização do campo provocou a um avanço da produção em áreas naturais, b. o decréscimo da produtividade agropecuária, uma contenção do processo do êxodo rural, uma diminuição do desemprego estrutural, uma redução da expansão das fronteiras agrícolas. Então, pessoal, a resposta dessa é a letra A. Um avanço na produção de áreas naturais. Porque o que ocorre com a modernização do campo, vocês acreditam que há um avanço nas áreas naturais, como é o caso das florestas? Sim, essa é a resposta. Porque na realidade a modernização ela trouxe com ela o avanço tecnológico que podemos observar nesse sentido. Como é o caso, assim, esse avanço tecnológico, isso é óbvio, né? Ele não pôde ter trazido, ter acarretado um decréscimo da produtividade agropecuária. E pode ser como se houve um avanço tecnológico, a tendência é um acréscimo, é o que nós estamos vendo. Ano a ano, a produtividade de grãos no Brasil está crescendo. Outra questão também que não tem, eu vou falar assim, nada a ver com o que está sendo perguntado, que a modernização teria acarretado uma contenção do processo de êxodo rural, de maneira alguma. Com a modernização, houve a mecanização e, consequentemente, houve a substituição da mão de obra humana pelo maquinário. Então, ela não provocou uma contenção, muito pelo contrário.
Ela auxiliou quanto ao êxito rural. Diminuição do desemprego estrutural. Então, em relação também, ela não obteve não provocou essa diminuição, muito pelo contrário. Uma redução da expansão das fronteiras agrícolas. Também, de maneira alguma, em relação às fronteiras agrícolas, pelo contrário, aumentou bastante com a mecanização. Ela possibilitou isso. Então, a resposta, letra A, um avanço da produção em áreas naturais. Vamos para a próxima. 10. Pelo menos aqui, vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Essas duas imagens. A esposa falando para o marido, bom trabalho, querido. E ele lá no carro da garagem, procurando sair. Aí, daqui a pouco, ela já voltou. Eu ainda nem saí. E, como vocês podem observar, ele tentando sair, uma série de carros lá em frente à garagem dele. Todo mundo buzinando, gritando lá, aquela anarquia, né? Isso aí representa o quê? De acordo com esse texto, uma das consequências sociais da urbanização no contexto mundial é a atenuação da poluição sonora, B, a diminuição da poluição atmosférica, letra C, a intensificação da ocorrência de engarrafamentos, letra D, o aumento da disponibilidade hídrica dos aquíferos, e a letra E, o desenvolvimento da arborização das cidades. Essa questão é simples, né, pessoal? Como vocês podem observar aqui, o que está fazendo ele, o que está atrapalhando ele isso aí é justamente a intensificação da ocorrência de engarrafamentos, tá certo? Porque isso aí é um problema hoje bem comum, principalmente em grandes cidades, é justamente essa questão do engarrafamento. Tá certo que, em hipótese alguma, vai ser a atenuação da poluição sonora. Como nós estamos vendo aqui, está todo mundo buzinando, então um barulhão violento, né? A diminuição da poluição atmosférica, em hipótese alguma, as pessoas estão acelerando, estão mandando gases na atmosfera, está aumentando-se a poluição e não diminuindo. O aumento de disponibilidade hídrica, não está nada relacionado. O desenvolvimento da arborização das cidades, não, também não é algo que a imagem tenta falar, a imagem tenta colocar. Então, a resposta, a letra C, é a intensificação de ocorrências de engarrafamentos. Então, vamos lá para mais uma questão, né? O espaço rural brasileiro tem passado por transformações paisagísticas e funcionais, quando possibilitam o desenvolvimento de atividades no campo consideradas não agrárias como, por exemplo, as práticas ecoturísticas. Infere-se que essa situação ocorre devido à mecanização das práticas extrativistas, à modernização da agricultura e da pecuária, ao afastamento entre cidade e campo, ao crescimento do setor de serviços ou ao surgimento de agroindústrias. Não, o crescimento do setor de serviços está sendo fundamental para que haja esse tipo de mudança no campo, esse trabalho com o ecoturismo. É um campo, é uma área muito interessante que tem se valorizado muito e crescido bastante. Vamos para a próxima. Então vamos lá para a questão, mais uma questão aqui. Leia o texto abaixo. A taxa de mudança dos assentamentos e paisagens rurais tem sido acelerada nos últimos anos, e de um espaço de produção, o espaço rural tem se transformado em um espaço de produção e consumo. Esse espaço passou de ser dedicado à produção agrícola a um espaço multifuncional. A mudança não é uniforme. A franja rural urbana está sob maiores pressões de moradores locais, bem como de interesses externos. Portanto, as mudanças são mais significativas neste sentido. Não sei como é que está aqui no texto. Com base nesse texto, conclui-se que a interconexão entre campo e cidade é demonstrada pela ampliação das funções dadas ao campo devido às novas demandas,
B. Redução da produtividade do setor primário da economia. C. Pelo aumento de vagas de empregos agrícolas devido ao êxito rural. Pelo baixo investimento em tecnologias aplicadas ao setor agrícola. Pelo retrocesso do uso de terra graças a novas técnicas de produção. Então aqui, pessoal, por eliminação a gente começa a ver um exemplo, com a letra E. Com base, como vocês podem observar aqui a questão, com base nesse texto, conclui-se que a interconexão entre campo e cidade é demonstrada. Em primeiro lugar, o que se fala aqui é que o campo hoje se tornou um espaço muito funcional. E são várias opções de trabalho, não está resolvido só no determinado leque, não. Então, como esse avanço que está vendo no campo, isso aí se dá pelo retrocesso do uso de terra graças a novas tecnologias, em hipótese alguma. Essa mudança no campo também está relacionada pelo baixo investimento em tecnologias, muito pelo contrário, hoje existem altos investimentos em tecnologias. A letra C, pelo aumento de vagas de empregos agrícolas devido ao êxito rural. Não tem nada a ver, né? Aumento de vagas com êxito rural. Nesse caso aí, vamos supor, houve o êxito rural e a questão das vagas não ocorreram, conforme está sendo colocado aqui, justamente pelo aumento da mecanização também, né? A letra B, essa ocorrência se dá pela redução da produtividade do setor primário da economia, não, muito pelo contrário, está havendo um acréscimo de produtividade. Então, só nos resta essa resposta aqui, pela ampliação das funções dadas ao campo, devido às novas demandas. Sim, isso aí ocorre, isso aí torna o campo um espaço multifuncional. Então, a resposta é letra A. Vamos lá para a próxima. A imagem abaixo é um quadro da artista Tarsila do Amaral. Entende qual tipo de paisagem geográfica esse quadro representa? Um ambiente geológico. B. Um espaço segregado. Uma área industrial. Uma paisagem rural ou uma região natural. Então, isso aqui está simples, né? É só vocês observarem. O que, é que vocês estão vendo aqui? Aqui são, pelo visto, algumas indústrias, né? O tipo de uma chaminé, tá certo? E o aspecto aqui, vocês acham que tem a ver alguma coisa com o geológico? Algum espaço segregado? Em que sentido poderia ser isso? Uma paisagem rural? Estamos vendo aqui algo relacionado ao campo. Uma região natural, belezas, cachoeiras. Então, não. Isso aqui, como vocês podem observar, é uma imagem clara, de um quadro pintado por essa excelente artista aí, a Tarsila do Amaral. Se trata, é claro, de uma paisagem industrial e bem industrial. Como estamos vendo aqui alguns vagões, algumas indústrias, então fica claro e uma questão simples. Vamos para a próxima. A coleta seletiva de lixo, retratada nessa imagem, contribui para a preservação ambiental. Por quê? Letra A. Combate a formação de ilhas de calor. Letra B. Elimina o consumo de energia elétrica. Letra C. Estimula o uso de produtos importados. E letra D. Facilita o reaproveitamento dos produtos. Então, pessoal, essa aqui facilita o reaproveitamento de produtos. Porque quando fala aqui ilhas de calor, o que vem a ser? Ilhas de calor é o nome que se dá ao fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades, com elevado grau de urbanização. Então, nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que as regiões rurais próximas. Então, como vocês podem ver, não tem nada a ver nesse caso aí, com ilhas de calor. Muito pelo contrário, isso aí na realidade está ligado a um processo muito interessante que hoje é bem trabalhado no Brasil, acredito que deva ser até deveria ser, que vai ser a questão da logística reversa. O que é logística reversa? É uma
ferramenta que ela visa o direcionamento das embalagens pós-consumo e de materiais como pilhas, pneus e lâmpadas para reciclagem. Para obter e essa reciclagem, o que acontece? Ela permite que esses produtos retornem para nós de uma outra forma, e tendo então, isso aí está ligado com a logística reversa, e o ideal é fazer justamente isso, separar o lixo seco, do lixo orgânico, do metal, então, para que possa facilitar o trabalho de reciclagem e logística reversa. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Então, até mais para vocês.